Chegou a hora do nosso detector de mentiras entrar em ação, porque com ele vale tudo, só não vale mentir. A minha convidada de hoje sempre dá o que falar e para me ajudar a entrevistá-la, eu recebo os jornalistas Miguel Arcanjo do Portal R7. Boa tarde, seja bem-vindo, Miguel. Boa tarde. E também Tiago Rocha, da Ótima FM e da TV Gazeta. Seja bem-vindo. Obrigado, Ana. Boa tarde para você. Em 2010, a nossa convidada de hoje participou do nosso quadro Vale Tudo, Só Não Vale Mentir. E na época, ganhou 10 mil reais. Depois de 2 anos e alguns casamentos, ela está de volta para responder perguntas ainda mais apimentadas. Agora, a Gretchen vai responder as perguntas que eu e os jornalistas preparamos. Todas as respostas serão monitoradas pelo detector de mentiras que está sendo operado pelo Mauro Navone. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, Ana. A nossa rainha do rebolado começa o jogo com 20 mil reais. E hoje vai ter que usar todo o seu jogo de cintura para não perder dinheiro. Ou melhor, falar a verdade. Nós faremos várias perguntas, algumas bem polêmicas. A Gretchen não pode se recusar a responder nenhuma delas. Se fizer isso, automaticamente perde 5 mil reais. Se mentir durante uma pergunta, o aparelho vai detectar e aí também serão 5 mil a menos na sua conta, Mariodete. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Agora, atenção, Gretchen. Semana passada eu frisei isso para Alexandre Frota, que também participou do nosso quadro Vale Tudo, Só Não Vale Mentir. Você não pode se levantar da cadeira. Se fizer isso, automaticamente é desclassificada, ok? Ok. Mais uma vez eu quero deixar claro que nesse quadro não existem temas combinados e nem censura prévia a nenhuma pergunta. O resultado do detector de mentiras é soberano. E a Gretchen já assinou um termo concordando com todas as regras e condições do Vale Tudo, Só Não Vale Mentir. Então, Mariodete, ou melhor, Gretchen, a partir de agora, vale tudo, só não vale mentir. Bom, Gretchen, como você já conhece bem o nosso quadro, você sabe que você tem a opção de escolher o tema e a pergunta que você quer responder primeiro. Nós temos relacionamento, polêmicas, trabalho e reality show. Por onde você começa? Relacionamento. Relacionamentos. Nesse tema nós temos 3 perguntas. Você quer número 1, número 2 ou número 3? 1. Vamos falar sobre um assunto que você comentou agora há pouco. Segundo o site O Fuxico, uma apresentadora de TV teria dito em seu programa vespertino que você estaria interessada no ator Felipe Fogosi e que chegou a pedir para Viviane Araújo sondar se ele tinha algum interesse. E aí, você se apaixonou pelo Fogosi? Não. Você disse que ele era bonito aqui agora há pouco. Não, ele é bonito, ele é uma pessoa interessante. Mas até o ponto de se apaixonar, não. A gente lá na fazenda fica extremamente sensível, fica vulnerável. Carente? Carente também, mas apaixonada, não. Os meus convidados têm perguntas? Miguel. Bom, Gretchen, você estava lá na fazenda, você e a Penélope parece que não se bicavam. Não é porque você estaria com ciúme, porque ela estaria também interessada no Felipe e você também? Não, de jeito nenhum. O meu problema com a Penélope é falsidade mesmo. Porque eu conheci a Penélope no celeiro. Logo que a gente entrou na fazenda, nós fomos direto pro celeiro. E ali, ela foi uma pessoa que eu gostei. Ela era ela mesma, ela era autêntica, ela ajudava a gente. Ela era sincera. Naquele momento, ela era sincera. Desde o dia que ela passou para a sede, inclusive dizendo que estava com o joelho machucado, e eu percebi que não estava, dali em diante aquilo me decepcionou, porque eu não gosto de pessoas que não são verdadeiras. Então, o meu problema com a Penélope nunca foi o Felipe, o meu problema era a sinceridade dela. Tiago?
Gretchen, nesses anos de carreira você ficou muito famosa pelos relacionamentos que você teve. Aí eu queria saber se você tem um tipo de homem ideal, porque os seus namorados são bem diferentes um do outro, né? Qual é o tipo de homem que te atrai? Olha, até a gente tem, né? De sonho também se vive. Mas eu acho que esse homem não existe. Às vezes a gente acha que cria na cabeça da gente o homem que seria o ideal. Mas ele sendo sincero, não mentindo, não me traindo e sendo trabalhador, sendo meu companheiro, é isso que me interessa. Se é bonito, se é feio, se é rico, se é pobre, isso não me importa. E por que essa obsessão tamanha por casamentos e relacionamentos? Não tem obsessão. É porque eu procuro ser feliz. E existem pessoas, existem mulheres e homens que não têm essa coragem. Elas vivem naquele relacionamento ruim a vida inteira, aquela coisa morna, e não têm vontade de ir atrás da felicidade. Eu sou uma mulher independente. Eu não preciso me obrigar a viver com ninguém por nenhum motivo. Se eu estiver feliz, ok. Se não tiver, para mim, eu vou embora. Ou mando embora e tenho outro relacionamento e acabou. Muito bem. A Gretchen começou nosso jogo com 20 mil reais e segue assim com 20 mil reais. Mas, ô Gretchen, o quadro tá só começando. Eu sei. Eu já conheço bem. Pois é, e eu dei uma olhada em algumas das perguntas preparadas pela produção e outras que eu preparei pessoalmente. A gente não vai pegar leve com você hoje não, viu? Tá bom. Bom, você pode escolher entre relacionamento, polêmicas, trabalho ou reality show. Vamos continuar no relacionamento, né? Já Temos estamos duas falando. perguntas ainda. Vamos lá, número 2. Número 2. Gretchen, um famoso site carioca sobre famosos, publicou no dia 12 de julho de 2012 que, por meio de sua assessoria, você terminou o seu 16º casamento com o pecuarista Túlio Sotomayor. Vocês casaram de papel passado realmente? Nós nunca fomos casados. Eu não sei porque todo mundo tem essa mania de dizer que eu caso. Eu estava vivendo junto com ele, eu estava vivendo há 4 meses só. E como eu acabei de dizer, a gente, antes de eu entrar na fazenda, a gente resolveu dar um tempo, pensar no que seria melhor, se seria bom a gente continuar o relacionamento ou não. Mas nunca fui casada com ele. Quantas vezes você se casou oficialmente? No papel, 5 vezes. 5 vezes. Essa é a única verdade. De papel passado, De papel Mariodete, passado, eu só casei 5 vezes. você pode dar o nome dos 5 maridos que você teve? Que você foi casada de papel passado? Foi o pai do Serginho, o Christian, que foi o primeiro, na verdade. Foi o Silvio. Você tá pensando aqui pra lembrar Não os é nomes? porque, Foram não, tantos sabe por quê? Porque casamentos, na assim, que você não verdade lembra? é que as pessoas comentam relacionamentos como casamentos. Não, casamentos de papel passado, então, 5 nomes. Como foram 5 pessoas, eu quero lembrar quem eu realmente casei no papel. Porque teve casamentos que foi só no civil, como por exemplo o casamento com Mas o peraí, Christian. casamento no civil não é casamento de papel Então, passado? é o que eu tô dizendo. Então por isso que eu tenho que pensar. Teve vezes que eu fiz festa e não casei no papel. Eu acho que a Gretchen se casou tantas vezes que perdeu a conta. Não foi isso. Bom, isso é uma coisa, uma curiosidade de todos, Gretchen. É, mas... A gente lê 10, 12, 14, Sim, eu já 16. falei que foram 5. 5, Eu já oficialmente. disse, Quando você diz oficialmente. oficialmente... Casados é no papel. No civil. Exatamente. Agora, de relacionamentos que você... Relacionamentos eu tive vários e devo ter mais ainda se eu não for feliz. Esse tema, esse assunto te incomoda, Gretchen? Não, só que eu acho que eu faço uma coisa que muita mulher gostaria de fazer. O que é? Porque eu sou uma mulher independente, eu posso ficar com quem eu quero, dormir com quem eu quero, casar com quem eu quero, porque eu não dependo de homem pra nada na minha vida. Então, acho que isso incomoda mais as pessoas que veem eu fazer isso do que a mim. Porque eu vivo isso na minha vida no dia a dia. Se eu estiver feliz, ótimo. Se eu não tiver, rua. Muito bem, os convidados têm perguntas. Miguel, Thiago. Eu tenho uma pergunta Vai lá, para fazer para Gretchen, porque assim, geralmente os homens, quando saem com as mulheres, principalmente, por exemplo, vou citar aqui o cantor latino, já falou que foi para cama com mais de 1000 mulheres. Eu queria saber, Gretchen, com quantos homens você já foi para cama? Bom, eu me dou o direito de não responder. Pode tirar 5 mil, 10 mil, quanto for, porque eu não vou dizer uma coisa pessoal dessa.
Isso é uma coisa minha íntima, que só eu e a minha cama sabemos. Bom, agora nós chegamos a um momento complicado, Gretchen, porque no Sem quadro você problema. sabe, É uma coisa, você uma não pergunta pode- pessoal. mas e você que eu conhece acho- as nossas regras. Conheço, mas não vou responder. Isso é uma coisa Você minha assinou o íntima. termo concordando com essas regras. Mas não vou responder essa pergunta. Isso é uma coisa minha íntima e Você eu vai não vou perder responder. R$5.000, Gretchen. Não tem problema, pode tirar. Muito bem. Pelo fato dela não responder a pergunta do Tiago, nosso jornalista convidado, eu desconto R$5.000 da Gretchen. Ela sabe que ela não pode se recusar a responder a nenhuma das perguntas. Não tem problema. Tanto perguntas feitas por mim, ou pelo Miguel, ou pelo Tiago. Nós não temos censura a nenhuma pergunta. Bom, Gretchen, Vamos lá. você continua nosso jogo com R$15.000. Painel na tela. Relacionamento. Relacionamento, vamos Quer terminar terminar? esse assunto pra gente começar outro. Vamos à última pergunta, então. Aliás, eu tô vendo uma Gretchen um pouco diferente hoje aqui na minha frente respondendo. Ai, Ana, se eu te contar que esse 1 mês e meio na Fazenda me fez mudar em muitas coisas. Bom, eu vou fazer a pergunta e depois você vai ter que me explicar por quê. Gretchen, em entrevista à coluna Retratos da Vida, do jornal Carioca Extra, uma amiga sua, cuja identidade foi mantida em sigilo, disse que você é dominadora e que muitos homens não aguentam o seu perfil. Isso é o principal problema para os seus relacionamentos não terem dado certo? Ela deve ser minha amiga de verdade, porque ela falou tudo que eu sou. Sou isso mesmo. Sou dominadora, sou autoritária, sou uma pessoa que não sei ser submissa. Pode ter sido esse um dos motivos. O que você considera submissão? Você ter que aguentar coisas que você não precisa, como, por exemplo, uma traição, por exemplo, mentira, você pegar atitudes erradas. Aí, realmente, Você já foi traída? várias vezes. Você traiu? Também. Se arrepende da traição? Ah, não, porque às vezes que eu traí pra me vingar. Consciente. Conscientíssima. E por que traiu? Porque eu fui traída. Valeu a pena dar o troco? Ai, valeu, foi tão bom. Você é uma pessoa vingativa, Gretchen? Você é uma pessoa vingativa? Não, eu não sou vingativa, mas o modo como aconteceu na época, faz tempo, né? Me feriu tanto que só eu me vingando pra poder eu conseguir me recuperar. Na época eu era muito nova, não tinha a maturidade que eu tenho hoje pra superar as coisas. Agora você faria isso de novo hoje? Ah, hoje não. Hoje não me importa. Se a pessoa não quer estar comigo, é melhor ela ir, que eu tenho oportunidade de estar com uma pessoa que quer estar comigo de verdade. A Gretchen segue o jogo com R$15.000. Agora há pouco ela se recusou a responder uma pergunta, por isso perdeu 5.000. Eu espero que ela não faça isso nas demais perguntas. Ah, sem problemas. Não perguntando esse tipo de intimidade, que eu acho que essa é uma coisa extremamente íntima, né? Painel na tela. Temos ainda polêmicas, trabalho e reality show. Trabalho. Tema trabalho, temos uma única pergunta. Aliás, que pergunta? Gretchen, no dia 11 de julho de 2012, a coluna ilustrada do jornal Folha de São Paulo publicou uma nota que diz o seguinte: que você agendou 2 shows em boates de striptease no interior de São Paulo. É comum você realizar shows em boates e casas noturnas de striptease, Gretchen? Com certeza. Faço shows em qualquer lugar. Faço show em casas noturnas, faço show em circo, faço show em clubes, faço show em baladas. Até porque o meu show é um só em qualquer lugar. Só nos circos que eu faço um show pequeno, porque o local normalmente é pequeno e menos pessoas, não dá para levar toda aquela estrutura do show. Mas o meu show é igual em todos os lugares. E eu tenho que ir onde o meu público quer me ver. Convidados, tem perguntas? Tiago? Eu queria saber se nessas boates de striptease, alguma vez você já recebeu uma proposta para fazer um striptease e se você fez? Várias propostas, eu recebo sempre, não só nessas boates, eu recebo sempre. Não, nunca fiz, não tenho vontade de fazer, até porque se eu tivesse eu faria, ainda posso.
Gretchen, eu vou pedir um minutinho pra você e pros convidados, porque apareceu a palavra mentira. Mauro Nadvone, me ajuda. Ana, apareceu a palavra mentira em relação a ser o mesmo show em todos os lugares. Aparentemente, de acordo com o público, talvez o show não seja exatamente o mesmo. Quer dizer, ele pode sofrer alterações de acordo com o público que está assistindo ela. Ou ela faça, né, algo diferente, né, dependendo do local onde ela esteja. Mas existe alguma diferença, Gretchen? Não, no seu às vezes show? pode existir mudança de músicas. Por exemplo, quando eu faço show no Nordeste, eu canto mais forró. Quando eu faço show nas baladas, eu canto mais música de boate. Quando eu faço mais shows dos anos 80, eu canto só as músicas antigas. Então, só nesse sentido. Fora isso, as roupas são as mesmas, as coreografias são as mesmas e o show é o mesmo. Agora, voltando ao que o Thiago perguntou, você pode explicar um pouco melhor essas propostas? Ah, minha filha, tudo que você puder imaginar. Já teve proposta de fazendas. Olha que minha imaginação é grande. Mas já tive problema de proposta de fazenda, de carro, de casa. Pra fazer o quê? Ué, pra fazer o quê? Pra dançar, pra fazer, sei lá, outras coisas. Mas uma coisa é você receber propostas, outra coisa é você aceitá-las. Mas né? você já teve proposta de sair com alguém, de dormir com alguém? Teve, lógico, várias vezes. Isso todos os artistas, as mulheres bonitas do Brasil têm. Eu nunca recebi. Que bom! Normalmente... Agora, isso durante o seu show, durante o seu trabalho? Normalmente, no meu site, o meu empresário recebe muitas propostas. Às vezes no show, mas não diretamente para mim. Procuram uma pessoa que está me acompanhando para fazer esse tipo de proposta. Mas sempre tem. Muito bem, Gretchen. Eu vou relevar aquele momento onde apareceu a palavra mentira, porque depois você acabou explicando melhor a situação, que mudam as músicas, que muda o tempo da apresentação. Por isso, você continua com 15 mil reais. Painel na tela pra Gretchen. Vale tudo, só não vale mentir. Temos polêmicas e reality show. Agora... Vamos na polêmica. O tempo vai esquentar aqui. Temos 6 perguntas, Gretchen, no tema polêmicas. Qual você quer primeiro? A 3. Deixa eu até me acomodar melhor aqui na minha cadeira, porque agora... eu acho que você não vai gostar dessa pergunta. Segundo o site Gazeta Online, de 15 de dezembro de 2011... você, Gretchen, estaria proibida de voltar aos Estados Unidos e que pediu para sua irmã, a Sula Miranda, buscar os seus filhos que ficaram por lá. É verdade que você foi deportada dos Estados Unidos porque não tinha visto de trabalho? Ai, foi bom você fazer essa pergunta, porque já foi tão falado isso. Em primeiro lugar, se eu fosse deportada, todo mundo saberia aqui no Brasil, porque a gente ser deportada não é simplesmente você fugir do lugar que você está. Não sei se você viaja muito para os Estados Unidos, você sabe como é. Quando a pessoa é deportada, ou eles decidem ficar muito tempo, ou até te mandam imediato. Mas são eles que decidem o momento que você vai viajar. Minha irmã nunca precisou ir para os Estados Unidos buscar meus filhos, porque não aconteceu isso. Aliás, ela mesma já deu essa declaração em algumas entrevistas, não sei se foi aqui, mas em algum programa de televisão ela mesma falou. Isso não é verdade. Convidados? Ainda Thiago? falando dos Estados Unidos, surgiu, na época que você decidiu largar tudo aqui e ir para os Estados Unidos, surgiu uma foto de você como garçonete. E a gente estranhou essa história toda. Pô, a Gretchen, a rainha do bombom garçonete, o que de verdade você estava fazendo lá? Porque tinham dito que você estava passando por dificuldades e sim, estava trabalhando como garçonete e como manicure também. Você tem esse dom de ser garçonete, ser manicure? Ai, olha, se passar dificuldade é ter $50 mil na conta, então eu estava passando dificuldade. Oh! Pois é, que era isso que eu tinha na época na minha conta. Agora aumentou ou diminuiu? Esses 50 mil? Mais vai aumentar, lógico. Com Vai? essa mídia da Fazenda eu vou fazer bastante show. Miguel, tem pergunta? Tenho sim. Nessa época, Gretchen, que você foi lá para os Estados Unidos, o Mr. Sun, que foi seu produtor, que criou você no começo da carreira, ele disse que para ele tudo não passava de uma estratégia de marketing, que você só fez isso para aparecer na mídia. É verdade? Mas eu não preciso dessas coisas para aparecer. E eu acho até engraçado o Sam falar isso, porque o Sam me conhece do começo da carreira, ele que fez todo esse sucesso. O Fricle Bumbum, a Conga e o Piripipi é dele. Ele que me ensinou como eu tinha que cantar aquelas músicas, porque eu sempre cantei de verdade. E naquelas músicas eu não canto nada, né?
Então, ele montou esse personagem Gretchen. Então, ele sabe que eu não preciso disso para aparecer. Ele falou que você é a rainha do marketing. Ele disse isso. Não, mas se for, é uma coisa que acontece naturalmente, não porque eu provoque. Gretchen, me diga uma coisa. Você aqui disse que você não foi deportada dos Estados Unidos. Não. Você tinha visto de trabalho. Não, eu estava trabalhando lá. Eu fui passear com os meus filhos, eu fui passar um tempo lá com os meus filhos. Mas você não morou lá? Não, morar não. Eu aluguei uma casa porque eu não ia ficar num hotel. Passar Mas meses eu com meu lembro que o filho lá. Juninho do Carmo fez uma reportagem com você, Que eu mostrou seu dia a dia. que eu estava passeando. Inclusive que você estava abrindo uma empresa lá? Não, eu abri um escritório lá, mas eu não trabalhava. Na verdade, o escritório era da minha sócia. E eu banquei o escritório para ela, na verdade. Entendeu? Então Escritório do você quê? nunca trabalhou nos Estados Unidos? Eu nunca trabalhei. Desculpa, Thiago. Aquela foto é uma propaganda. Eu já expliquei em inúmeros programas que eu fui. Aquele moço, o dono do Netos Café, ele é amigo do meu irmão há muito tempo lá em Porto Alegre. Quando eu cheguei lá, ele queria dar um up no café e pediu para mim se eu podia ficar 2 dias lá gravando esse comercial para que chamasse a atenção das pessoas. Mas então você estava trabalhando nesse restaurante? Isso não é um trabalho. Eu fiz porque eu quis. Eu estava lá para poder ajudar ele a fazer a mídia. Foi um favor. E agora, o fato da profissão de manicure, que eu lembro que você falou sobre isso também nessa mesma reportagem do Juninho. Eu levei bastante coisas de unha, de gel, que eu adoro fazer. Eu aprendi, fiz o curso. E, claro, eu tinha vontade de fazer. E lá, de vez em quando, eu atendia as minhas amigas. Minhas amigas iam lá. Eu colocava a unha nelas, colocava em mim. Porque é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas não estava... Aliás, se eu fosse viver de ser manicure nos Estados Unidos, meus filhos iam passar fome, né? Mauro Nadvoni, apareceu a palavra mentira mais uma vez. Em que momento foi isso? Ana, a questão de não ter trabalhado não está bem explicada. Acho que ela precisava explicar melhor essa de não ter trabalhado lá. O que eu faço, Mauro Nadvoni? Eu desconto os R$5.000 ou eu refaço a pergunta? Eu sugiro nesse momento refazer a pergunta, Ana. Maria Odete, olhando para mim agora, me responda. Você trabalhou ou não trabalhou como garçonete nos Estados Unidos? Eu não trabalhei. Você trabalhou ou não como manicure nos Estados Unidos? Não trabalhei. Você trabalhou ou não como uma sócia brasileira em uma empresa nos Estados Unidos? Não, eu não podia trabalhar. Eu só abri um negócio. E o que você fazia nos Estados Unidos nesta época? Curtia, passeava, namorava e estava muito feliz. Quanto tempo você permaneceu nos Estados Unidos? Foi 4 meses. 4 meses. E no que você trabalhou lá? Em nada, não trabalhei em nada lá. Em nada. Em nada. Como você se mantinha? Como eu disse, eu já tinha mandado dinheiro para uma conta que eu tenho lá. Eu estava vivendo do meu dinheiro. Gretchen, você segue o jogo com R$15.000. Eu falei. Olha que você perguntou um monte de vezes, hein? Você pensou que parecia um policial me fazendo pergunta. Essa é a minha função aqui. Ah, esclarecer os fatos. Não, com mas a ajuda posso te falar? dos meus convidados. Eu gostei. Eu gostei porque isso era uma coisa que me incomodava muito. As pessoas falarem o que não é verdade. E com essa máquina e com esse programa, eu posso realmente acabar com esse assunto de que isso foi verdade. Então eu gostei muito. Obrigada. Muito bem. Painel na tela. Temos ainda 4 perguntas no tema polêmicas e uma pergunta em reality show. Qual você escolhe? Vamos na polêmica. Pergunta número 1, 4, 5 ou 6? Número 1. Gretchen, em uma entrevista a um programa de TV, você revelou que ganhou R$1,5 milhão para fazer filmes adultos. Por que você decidiu fazer esse tipo de filme? A pergunta é por que eu decidi ou foi o valor? A pergunta Por que é você decidiu fazer esse tipo de filme? O site afirma que você ganhou R$1,5 milhão para fazer os filmes adultos. Não, na verdade eu respondi essa pergunta foi no Jogo da Verdade na Fazenda. O site só contou o que eles ouviram lá e o valor não foi esse. Mas Quanto foi? foi 1 milhão. 1 milhão. Isso. Então a minha pergunta foi: por que você decidiu fazer esse tipo de filme? Bom, de outra vez eu respondi essa pergunta aqui e eu perdi por causa disso. Dessa vez eu vou responder direitinho.
Eu decidi porque eu tinha um problema para resolver para ajudar os meus filhos. E qual era esse problema? Eu precisava sustentá-los e na época eu estava com 47 anos, consultei minha família do que eu deveria fazer, se realmente eu poderia fazer isso, o que eles achavam. E a minha própria mãe falou para mim, você está com 47 anos, sua carreira, você trabalha com o corpo, uma hora você não vai mais poder trabalhar. Se você nunca tivesse posado nua, se você nunca tivesse feito nada, eu ia dizer para você, não faça. Mas, se você achar que deve fazer, eu acho que é uma oportunidade única para você. A sua mãe disse isso a você? Disse. Para você, você que tem que decidir se você acha que vale a pena. Não sou eu que vou me opor. E aí eu decidi que ia fazer. Miguel, tem pergunta sobre o assunto? Eu queria saber, Gretchen, na hora que você estava gravando ali aqueles filmes, você conseguiu sentir algum tipo de prazer? Muito pelo contrário. Quando eu terminava cada cena, eu ia pro chuveiro chorar. Porque eu me sentia extremamente invadida e fazendo uma coisa que eu não queria. Em algum momento você decidiu, sei lá, pensou, passou pela sua cabeça em parar, em desistir? Eu desisti. Chegou um momento que eu disse que eu ia parar. Eu cheguei ao momento de chamar o diretor e dizer que eu não ia fazer mais. E aí ele conversou, pediu para parar a gravação, deixou para o dia seguinte, pediu que eu me acalmasse, que ele não ia pedir que eu fizesse nada que não fosse da minha vontade. E aí eu continuei no dia seguinte, mas eu cheguei a parar. Gretchen, você, se lhe oferecessem agora o prêmio da Fazenda, os 2 milhões, só para você, para fazer um outro filme adulto, Não você faria. aceitaria? Não faria. Por quê? Se você aceitou fazer por 1 milhão. Como eu falei, na época, a minha carreira estava muito, muito tranquila. Eu fazia poucos shows, eu estava precisando de uma segurança para que no futuro eu não precisasse passar por dificuldades com os meus filhos. Hoje não, hoje eu tenho outro tipo de cabeça. Eu te disse que esse 1 mês e meio, muita coisa mudou. Depois de um confinamento daquele, a gente muda em muitas coisas. Você, Gretchen, estaria passando por uma crise financeira? Eu já passei por várias. E é claro que toda pessoa passa, mas naquele momento não. Hoje, Graças a Deus, não. Gretchen, você não tem problemas financeiros hoje? Todo mundo tem problema financeiro, todo mundo tem conta para pagar. Mas problemas a ponto de eu precisar fazer alguma coisa como essa, não. Mauro Nadvorny, por 2 vezes, apareceu a palavra mentira sobre esse tema da questão financeira. De E fato, aí? Tanto com relação à época que ela se referiu atrás, como em relação ao momento atual. A questão financeira, Da época passada, que ela falou na época, e com relação à época presente, atual. eu refaço a pergunta ou desconto 5 mil, Mauro? Olha, eu acho que tu pode refazer a pergunta para nós confirmarmos, mas de acordo com a resposta dela, a crise financeira passada existiu, numa época que ela considerou que não era ainda existente, e atualmente parece que a condição financeira não é tão boa quanto ela gostaria. Bom, eu vou refazer a pergunta, mas eu tô preocupada com uma coisa. O Mauro Nadvorny ou tá com medo da Gretchen, ou é muito fã dela e tá... Ou se apaixonou? Também! Mauro. Ana, por diversas vezes eu aponto aqui momentos em que a pessoa realmente pode estar mentindo. Tu mesma pedes para refazer a pergunta e a pessoa acaba explicando e nesse momento não é descontado. A regra é clara. A tecnologia é soberana. Se a pessoa mentir, descontamos R$5.000. Eu concordo. Agora, por 3 vezes eu te perguntei isso e eu tô percebendo hoje que o Mauro Nadvorny tá balançado. Mas ainda bem que nós temos a tecnologia a nosso favor. A máquina, como o Mauro bem disse, é soberana. Agora, o coração de um homem a gente nunca sabe. Mas vamos voltar aqui à questão. Gretchen, você está passando por problemas financeiros hoje? Não estou passando problemas financeiros. Não tenho muito dinheiro, mas problemas financeiros não. Mesmo para recusar 2 milhões de proposta, ou melhor, da Fazenda, bater aquele sino? Ah, com certeza. Eu tive bons motivos para fazer isso. Você se arrepende de ter tocado o sino? De jeito nenhum. Do fundo do meu coração. O que eu tenho para te dizer agora, que você,
que tinha 15 mil reais. Continua o jogo com 15 mil. Painel na tela. Temos 3 perguntas no tema polêmicas. E também o tema reality show com uma pergunta. E uma pergunta quente. Vamos fazer logo a do reality, que é só uma, e depois a gente termina das polêmicas. Ok. Tema reality show, uma única pergunta. Aliás, uma pergunta que abre uma grande discussão Que é um aqui. monte, né? Em entrevista ao programa do Gugu, logo após a sua saída de A Fazenda 5, você declarou: desisti quando tive que lidar com falsidade. Ao se despedir da ex-VJ Penélope Nova e da dançarina Roberta Portela, com quem você não teve afinidade no reality, você, Gretchen, também foi falsa? Com certeza, e eu falo isso depois. Depois que Por que você foi falsa ali no final? De abraçar a Penélope, principalmente, eu volto pra Viviane e digo: tá vendo como eu também sei ser falsa? Porque é isso mesmo, eu acho que chegou um momento que falsidade, você tem que devolver falsidade. Ali não existem amigos. Agora, Gretchen, Celi, você bateu o sino porque declarou que não aguentava mais a falsidade das pessoas dentro do reality. Por que você, naquele exato momento em que até então você disse que era só Maria Odete lá dentro, você agiu com falsidade? Eu precisava sentir esse gosto. Porque eu sofri muito ali dentro por causa de falsidade. E eu precisava, naquele momento, sentir um pouco de alívio por tudo que eu passei. Ali naquela festa, eu estava realmente pondo pra fora tudo que eu segurei todos aqueles dias. Tiago. Gretchen, na festa, antes de você tocar o sino e até depois de tocar o sino, você comentou com a Viviane que... eu vou falar algumas verdades para essas pessoas. Vou falar uma verdade para cada um. Aí depois você foi lá, deu um beijinho em um, abraçou outro. Você saiu da fazenda e não falou quais são essas verdades. Queria que você dissesse agora, para todo o Brasil, o que você falaria para eles e quais são essas verdades que a gente queria saber. Bom, vamos começar. Para Penélope, eu iria lembrar ela daquele tempo que ela estava no celeiro, que ela estava passando dificuldades junto com a gente, e lembrar ela do quanto ela estava sendo verdadeira lá e por que ela foi falsa lá em cima. Se ela queria fazer um tipo para todo mundo, se ela queria não ser votada, que ela poderia ter sido ela mesma. Essa era uma das coisas que eu ia dizer para ela. Para a Roberta é uma pessoa assim... Ela é influenciável, ela ainda é uma garota. Então, se uma pessoa boa estiver influenciando ela vai para o lado bom. Se uma pessoa que não for boa estiver influenciando ela cai para esse lado também. E quando ela se juntava com a Penélope fazia muito a cabeça dela para ela ser arrogante, para ela ser petulante, coisa que muitas vezes ela não era. Logo que eu subi para a sede e que eu comecei a me relacionar com ela, eu percebia que ela era uma pessoa boa. Ela era uma pessoa que gostava de ajudar, que gostava de estar presente em tudo. E depois que a Penélope subiu, que ela começou a conviver mais, ela começou a mudar o modo dela agir. E isso fazia com que eu queria dizer para ela que ela deixasse de se envolver com a Penélope, que fosse ela mesma, que ela voltasse a ser ela mesma, que daquele jeito ela parecia uma patricinha, que ela era arrogante e que estava sendo para todo mundo aquilo que ela não deveria ser. Gretchen, a coluna de televisão do site UOL publicou uma notícia no dia 5 de julho de 2012, do qual você teria se irritado com o jeito masculinizado da peoa Penélope Nova no reality A Fazenda 5, chegando a chamar a ex-VJ de mulher macho. Você tem preconceito a mulheres de jeito masculinizado? Pelo contrário, a minha filha é homossexual, eu já assumi isso para todo mundo, que eu sempre fui uma mãe que acolheu ela o tempo todo. Mas o mulher macho, como eu moro no Nordeste, esse termo a gente usa muito na Paraíba. Tem até uma música que fala disso. Mulher macho é essa mulher que quer mostrar que sabe tudo, que domina tudo, que pode tudo. E ela, ali, não sei se você chegava a ver em alguns momentos, que ela ficava muito doce quando ela falava. Teve um dia, inclusive, numa votação, que eu quase cheguei a comentar ao vivo com o Brito, porque o Brito... Boa noite, Penélope. E ela fez, boa noite, Brito. E essa não era a Penélope que eu conhecia. Então, eu não conseguia conviver com essas coisas. E lá dentro, em alguns momentos, por exemplo, não sei se você viu uma cena que ela está no jogo de basquete e alguém chega a agredir ela no jogo e ela grita que nem um homem dentro da piscina. Se alguém vier, eu vou enfiar a mão. Então, ela não conseguia disfarçar.
esse jeito agressivo que ela tinha. E foi nesse sentido que eu disse que ela parecia uma Mas mulher era só má. o jeito agressivo ou era a questão física da Penélope A física também? também. O fato dela ter muitos músculos e de ser uma pessoa... ela não tem um corpo feminino, ela não tem uma cintura, ela não tem aquela coisa violão que uma mulher tem. Bom, Gretchen, se você me permite, eu acho que você, aqui na minha frente, também está me mostrando que é mulher macho. Ah, eu sou mesmo. Eu sou mesmo. Uma mulher que tem que batalhar pelo sustento dos filhos, que tem que batalhar sozinha em tudo na vida. E que se não for eu, nada acontece, eu realmente sou, graças a Deus, uma mulher macho da boa. E a Gretchen ganhou a chance de continuar o jogo com 15 mil reais. Painel na tela. Muito bem, nós temos o tema polêmicas, com 3 perguntas. Agora, eu vou eliminar a pergunta número 6, porque ela trata de um assunto que já foi respondido, aonde apareceu verdade, que foi com relação ao seu caso com o Alexandre Frota. Meus convidados concordam com o assunto? Concordam com a decisão? Ela já falou que não teve nada com ele, já ficou esclarecido, né? Exatamente. Ele também já falou. Temos aqui a resposta dos dois. Portanto, Gretchen, você tem 2 perguntas no tema polêmicas. Qual você escolhe? 4 e 5. 4. Pergunta número 4. Gretchen, em entrevista ao jornal Carioca O Dia, em 23 de julho de 2011, você descartou a semelhança das mulheres fruta com você e que não se fala mais em Carla Perez nem em Sheila Mello. Se alguma delas falasse que se inspirou na Gretchen como artista, você ficaria revoltada ou chateada com isso? De jeito nenhum, até porque elas já disseram pra mim que se inspiraram em mim. E por que você deu essa afirmação? Porque na época se falava... na verdade, a pergunta deles pra mim foi se isso me incomodava ainda. Se me incomodava as mulheres frutas. E eu disse que não. Até porque esse tipo de trabalho é um tipo de trabalho passageiro. Ele acontece e passa. E na época eu falei, hoje já não se fala mais nem de Carla Perez, nem de Sheila Mello. Até porque Carla Perez é evangélica, casou, Sheila Mello casou, tem outro tipo de carreira. Enfim, não se fala mais porque elas saíram desse tipo de trabalho. Porque, como eu disse, esse trabalho é um trabalho efêmero, ele passa muito rápido. Você tem algum tipo de preconceito contra as mulheres fruta? Pelo contrário, gosto de todas elas, conheço algumas, acho inclusive algumas verdadeiramente bonitas, porque às vezes a gente... vê na TV e não é aquilo pessoalmente, mas não tenho nada contra, pelo contrário, meninas que seguem aquilo que eu comecei, eu fui pioneira de um movimento, e que seguem esse tipo de trabalho, eu jamais vou poder achar ruim, pelo contrário. Miguel? Então, Gretchen, você falou que Carla Perez, Sheila Mello, elas não eram mulheres frutas, elas eram loira do tchan. Você não confundiu aí, não? Não, é porque a pergunta na época foi feita sobre qualquer mulher que dançasse rebolando, mostrando o bumbum. Não era especificamente das mulheres frutas. Tiago? Gretchen, você falou que as frutas, as Sheilas foram efêmeras. Eu queria saber de você, o que fez durar tanto o mito Gretchen, já que você teve 3, 4 músicas de sucesso? O meu público. Mas É uma coisa que eu não sei explicar. Isso é uma coisa que o mundo vai me perguntar isso. Gretchen, você fala tanto do público, e eu concordo com você que você tem um público que gosta muito de você. Mas eu também preciso dizer que você faz show em circo. Que, assim, se você fosse uma grande artista, como a Madonna, popstar, você lotaria estádios de futebol, você lotaria casas de show em São Paulo. Por que fazer shows em locais tão pequenos, já que você diz que tem um público tão grande? Porque eu valorizo muito o circo. Meu pai foi empresário do Circo Garcia e eu acompanhava como é a vida de um circense. E tenho muito orgulho de fazer show em circos. É uma coisa assim que eu adoro dizer que eu faço. Jamais eu vou deixar de fazer. Inclusive eu saí da Fazenda na sexta-feira e o primeiro show que eu fiz foi no circo.
porque eu tenho muito para agradecer para as pessoas do circo. É muito fácil quando você está no sucesso, que você faz shows em tudo quanto é lugar, como eu loto casas famosas, como por exemplo o Circo Voador no Rio de Janeiro, a todo momento eu faço festas blocos lá, sempre lotado, boates lotadas, mas é muito difícil as pessoas que lembram de quando você está numa situação difícil e ninguém quer te chamar para trabalhar. E eu grávida de 7 meses, 8 meses, quem quer ver um símbolo sexy grávida trabalhando? E os circos nunca deixaram de me chamar e foi assim que eu consegui sustentar meus filhos por muito tempo. Ô Gretchen, e a Rita Cadillac, hein? Acredita que ela surgiu como uma cópia sua? Não. A Rita Cadillac, ela já existia. Aliás, essa é até uma polêmica que é um bom momento da gente explicar. Porque as pessoas acham que ela veio depois de mim. Ela já era chacrete. Ela sempre foi chacrete. Quando eu comecei, ela já era chacrete. Eu fazia os programas do Chacrinha e já existia a historinha daquela fazia a voltinha. Então, nunca existiu essa coisa de que ela veio como uma cópia minha. Como o produtor dela foi o Mr. Sam, e ele queria alguém para poder também fazer... Porque ele diz assim, nada é sucesso se não tiver uma rival. Você precisa ter uma rival, porque senão daqui a pouco você acaba. E aí ele lançou a Rita Cadillac, lançou a Sharon, lançou a Sol, para que tivesse pessoas que pudessem se comparar ao trabalho. Agora, numa entrevista a um jornal famoso também do Rio de Janeiro, em setembro de 2009, você declarou que fez plásticas e que não se arrepende e ainda faria mais se precisasse. Ô Gretchen, isso é medo de envelhecer? Não, é porque eu gosto de me ver bem. Eu gosto de estar bem. Se eu não fosse artista, eu também faria do mesmo jeito. Porque eu não consigo me olhar no espelho e não me sentir bem comigo mesma. Não é só a parte física, não. A parte de saúde também. Eu procuro sempre estar me cuidando, dentista, ginecologista, porque eu gosto de estar bem comigo, eu gosto de ter saúde. Agora, ainda com relação à cirurgia plástica, cirurgia estética, é verdade que você já fez mais de 13 cirurgias até hoje? Com certeza, já devo ter feito mais de 20, de 30. De eu não 20, sei, de eu já 30. perdi as contas. E quanto você gastou no total de todas essas cirurgias? Se a gente for contar mesmo tudo desde o começo, são 30 anos que eu faço cirurgia plástica. Então, acho que uns 500 mil, sei lá. Se fosse Meio milhão atualizar, de reais. né? Se fosse 30 anos de cirurgia, dá muita cirurgia, né? Realmente. A Gretchen continua com 15 mil reais. Painel na tela. Só para deixar claro que nós ainda temos uma pergunta no tema polêmicas. Pergunta número 5. Essa pergunta diz o seguinte. Em 2010, durante um programa de TV, você declarou que no começo da carreira de Joelma e Chimbinha, tentou contato com eles para regravar a música Loirinha. Porém, a Joelma disse que não precisava disso, porque seria conhecida nacionalmente e não precisaria de você. Você tem algum tipo de sentimento pela Joelma por isso que ela disse? Não, não por isso. Eu tenho sentimento... Eu não gosto do modo que ela me trata quando ela me encontra nos programas de televisão ou quando me encontra em alguns lugares. De que forma que ela te trata? Ela é extremamente arrogante, ela não tem humildade e ela não percebe que se hoje ela pode dançar e cantar é porque eu comecei um movimento. Não foi por minha causa que ela é sucesso. Mas essa coisa de dançar e cantar, eu comecei em 78. Porque, na verdade, as cantoras de antigamente, a não ser as vedetes, ou cantavam ou dançavam. E essa coisa de cantar, dançar e rebolar, começou quando eu comecei a fazer isso. Então, nesse caso, você acha que a Joelma te deve alguma coisa? De jeito nenhum. Não me deve nada. Mas só não precisa ser Então, por arrogante quê? e não ter humildade. Então, por que eu tô sentindo na sua voz aqui uma revolta com ela? Não, porque eu já tentei uma aproximação com ela, inclusive para saber o porquê dessa coisa dela não me cumprimentar, não conversar comigo. Eu não tenho revolta. Ela não fala com você? Não, não fala. Jornalistas, Miguel, Thiago. Por que você acha que ela não fala com você? Será que é porque você fez o filme adulto? Ela tem uma imagem assim, família? Poxa, a Gretchen já fez filme adulto, não quero... Não acho que é por isso.
Não acho. E por que você acha que ela não fala com você? Algum Olha, motivo tem, Gretchen. Como eu te falei, eu acho que é por causa de alguma coisa de dança, alguma coisa de profissão, porque eu não tenho explicação para isso. Eu nunca perguntei para ela e ela também... Nós nunca conversamos a esse respeito. Ô, Gretchen, você acha que a Joelma, ela canta mal? Não, acho que ela canta bem. E dançar, você acha que ela dança mal? Dança super bem. Eu gosto do trabalho dela. Sou fã, tenho os CDs dela na minha casa. Cantava músicas dela, inclusive, nos meus shows. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, eu sei separar. O fato dela não gostar de mim, pessoa, que eu não sei porquê, não denigre o que ela é como artista. Adoro o trabalho dela, canto músicas dela, danço músicas dela, mas não sei por que ela não fala comigo. Agora, Gretchen, se você encontrasse com ela hoje, nesse momento, aqui no palco, o que você diria a ela? Eu só perguntaria o porquê. Porque eu não tenho, pelo contrário, não tenho nada contra ela. Admiro demais o trabalho dela. Até o fato dela ser paraense, dela ser uma pessoa que é de uma terra que eu amo de paixão. Eu pensei que ela, inclusive, ia ser uma grande aliada minha profissionalmente. Porque eu tinha muitas coisas boas para passar para ela. Afinal de contas, 37 anos é muito tempo de carreira, né? Muito bem, Gretchen, você só perdeu R$5.000 até agora. Tem 15 mil na sua conta. O nosso jogo vale tudo, só não vale mentira. Só que o jogo ainda não terminou. Eu vou te autorizar dessa vez a levantar da cadeira porque eu quero que você venha aqui do meu lado. Eu vou mudar um pouco as regras. Aliás, essa regra já existe e ela me dá direito, quando necessário, de pedir para o convidado ficar de pé. Porque eu quero que você me responda essa última pergunta. Você falou de diversas polêmicas que aconteceram na Fazenda. Falou das pessoas que você acredita serem as mais falsas. Citou um nome com uma ira, com uma força assim que... Eu já te disse no começo, eu vi uma Gretchen diferente hoje aqui no palco. É verdade. E por isso... Eu não sei se eu faço essa pergunta pra Gretchen. Ela falou que existem duas mulheres. A Gretchen no palco e a Maria Odete em casa. Maria Odete, o que você acha disso que eu vou te mostrar agora? Dá uma olhada ali na frente. Ela é a rainha do bumbum. Maria Odete Brito de Miranda nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 29 de maio de 1959. Se você não está ligando o nome à pessoa, com certeza irá conhecê-la pelo nome artístico, Gretchen. Ai, 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 ai. Seus hits foram uma verdadeira febre que começou no final da década de 70. Quem nunca se pegou cantando Conga, Conga, Conga? Ou rebolando ao som do melô do Piripipi? A Gretchen, com 4 anos, já começou a tocar violão. Com 12 anos, ela tinha uma escola de violão, que ela dava uma aula para 40 crianças. Então, ela já era artista, ela já nasceu artista. A época é outra, mas ela não parou de se reinventar e continua brilhando. My flash is new, but my soul is old and sweet. Em 1979, Gretchen lançou seu disco de estreia, My Name is Gretchen, que em bom português quer dizer Meu nome é Gretchen. A resposta do público foi imediata. Foram 5 milhões de discos vendidos no Brasil e outros 2 milhões na Argentina, Paraguai e Uruguai. Mas antes de estourar em carreira solo, Gretchen fez sucesso com o grupo As Melindrosas, ao lado de uma prima e 3 irmãs, sendo uma delas a também famosa Sula Miranda. Olha, a nossa carreira foi diferente, né? A gente muito cedo começou a fazer sucesso. Tem o lado bom, que foi o lado do glamour, mas também teve o outro lado que a gente perdeu muitas coisas naturais da adolescência, tudo. Mas eu acho que a gente ganhou muito mais do que perdeu.
Um programa de TV foi especialmente marcante para a carreira da Gretchen. O programa Carlos Imperial. Foi uma loucura, porque nós nos apresentamos primeiro como as Melindrosas, né? E ela fazia parte do grupo, cantando de Maria Chiquinha, toda bonitinha. E em seguida, assim, deu um comercial, ela voltou como a Gretchen, e com aquele visual, assim, exuberante, né? Provocador. E foi um auê. Na televisão, o rebolado de costas para a câmera virou marca registrada da Gretchen. Junto com o sucesso, vieram os polêmicos ensaios sensuais. Gretchen recebeu dezenas de convites para pousar nua. Bom, eu acho que a gente nunca pode avaliar, né, o sentimento da outra pessoa. Mas o que eu acompanho da tua carreira, né, Dé? Como você mesmo já declarou publicamente, com certeza eu acho que um dos maiores arrependimentos foi o filme que você fez. Principalmente porque o motivo principal era poder cuidar da sua família, era poder levar o melhor para sua família. Então, ter que fazer uma coisa que contrariava seus princípios, eu acho que realmente te causou arrependimento. A vida marcada por inúmeros relacionamentos sempre foi prato cheio para revistas de fofocas e, recentemente, para sites. Os parceiros que ela teve não usou de sinceridade. E isso realmente ela não suporta. Por isso ela casa tantas vezes e descasa. Escândalos sobre a sexualidade de sua filha. Um emprego de garçonete nos Estados Unidos. A gente tem bife a rolê e tem fricassê de frango. Até a sua polêmica atual, a passagem bomba pelo reality show A Fazenda, interrompida por ela mesma ao toque do sino. Estou muito feliz de tomar essa decisão. Estou tomando por mim, pelos meus filhos e por tudo que eu acredito que é correto. Eu estou muito feliz, muito de verdade, porque eu sei que essa sou eu. Essa é a Gretchen, que realmente acredita nas coisas que ela quer. Bem, eu acredito que a maior fragilidade da Dona Maria, dentro da Fazenda 5, pode ter sido a distância que ela estava tendo com a família dela. Eu acredito que isso pode ter deixado ela mais sensível possível, a ponto de ter batido aquele sino e pedido para vir embora. Nossas conversas ali no cantinho do celeiro, eu já sabia, já imaginava que ia ser muito difícil para você. Mesmo com uma vida pessoal e profissional agitada, Gretchen nunca se esqueceu dos parentes. Generosa com todos que a cercam, muitos se beneficiam da dedicação e do carinho da Gretchen. O relacionamento difícil com a irmã Sula Miranda gerou muitas brigas, mas o laço de família é maior que tudo. Eu não precisava ficar lá para ser vencedora. Mãezona, uma das maiores dificuldades foi ficar longe dos filhos. Uma das grandes razões que fez com que ela abandonasse a Fazenda. Ela resolveu sair porque ela não aguenta ficar sem os filhos. Que, aliás, eu já sabia, desde que ela entrou, que ela não ficaria. Porque ela não iria aguentar ficar sem os filhos. Que ela ama demais aqueles filhos. Gretchen nunca poupou esforços na criação de seus herdeiros. Ela ser mãe e pai é uma coisa que ela sempre foi na nossa vida. Porque eu, quando eu morei com ela, eu tive meio que um pai ausente. Então ela sempre cuidou de tudo. Ela sempre foi muito possessiva, porque ela não deixava o meu pai pagar pensão, ela queria me criar sozinha, ela queria fazer tudo sozinha por mim e pelos meus irmãos. Ela acumulou sucesso, dinheiro, fama, mas nada veio fácil. Gretchen passou por muitas dificuldades na luta da vida. Acho que uma das maiores perdas foi um dos filhos, quando ela teve os gêmeos, a perda do bebê. E eu estava junto, a gente compartilhou, a gente viveu essa dor juntas. Eu acho que foi uma das maiores perdas, sim. A família dela, para ela, é tudo. É tudo. É acima de qualquer coisa. E se ela tiver que morrer pela família dela, ela morre. Mas ela sabe que tem uma pessoa em especial com quem sempre pode contar. Bom, Gretchen, eu estou um pouco emocionada
Mas eu quero dizer que eu estou aqui, todos nós, aliás, você tem, sempre lhe disse. Você tem uma segunda família aqui, não só eu, como minha família inteira. Você tem uma segunda mãe, tem outro filho que é Júnior. E você sabe que pode sempre contar comigo em qualquer situação, nas boas e nas ruins. Que a gente teve mais situações boas, momentos alegres e tristes também. Mas que estamos sempre aqui com o braço aberto para lhe receber. Ela é mãe, mulher, guerreira. Para o grande público é Gretchen, a rainha do bumbum. Já para os íntimos, ela é simplesmente Maria Odete, uma mulher de bom coração que está aí pro que der e vier. A sua maior qualidade, amiga, é sem dúvida nenhuma o seu coração. Generoso, bondoso, amigo. Eu não sei, querida, de onde você tira tanta força para tocar essa tua vida que é por hora tão difícil e você sempre pronta a ajudar, a dar uma palavra carinhosa, a dar um bom conselho. Eu vou estar sempre colado com você. Você sabe que a nossa amizade vai ser eterna. Desejo tudo de bom para você, um grande beijo e teu sobrinho tá te esperando para vir assistir um show dele aqui no Espírito Santo. Até mais. Eu gostaria muito que ela soubesse que a gente ama ela, que a gente apoia ela em todas as decisões e para vir logo para cá para fazer mais umas festinhas por aqui. Eu posso te dizer, como eu já disse, né? Você sempre foi uma referência para mim, pela sua ousadia, pelo seu caráter, uma mulher forte, corajosa, determinada e que não desiste do que acredita por interferências externas. Então, muito obrigada por você existir. Eu agradeço a Deus, sim, por ter você como irmã e por tudo que você tem feito e deixado para nós, viu? Continua firme, sucesso, ainda mais nesse novo período. Que Deus te abençoe. Te amo. Mãe, eu queria te dizer que eu te amo muito e que eu apoio a sua decisão. Também te amo. Que eu sei mais do que ninguém como é ficar longe das coisas que você ama, das pessoas que você ama e que eu te compreendo bem, mãe. Então a senhora não fica magoada, agora a bola pra frente que a família toda tá junto com a senhora, viu, mãe? Beijão, eu te amo. Também te amo. Te amamos muito. Estou com saudade. Beijos. Também, Raquel. Parabéns, minha filha. Obrigada. Muito obrigada por tudo que você já fez. Que Deus lhe abençoe. Amém. Que lhe dê saúde. Que lhe dê muita sorte e paz nessa sua cabecinha. Que você seja abençoada por mim e por Deus. Amém. Obrigada. E aí, o que você tem agora a dizer sobre isto? Isso tudo que a gente acabou de assistir. Desculpa, Gretchen. Olha, não dá pra falar. Realmente, é isso aí que eles falaram. É isso que eu sou. Que você também já conhece. Que agora o Brasil inteiro conhece depois da Fazenda. Eu aceitei fazer o programa da Fazenda exatamente por isso. Porque eu tinha muita vontade que as pessoas me conhecessem de verdade. Que conhecessem quem é a Gretchen. Que não era a Gretchen que gosta de casar. Que não é isso que eu gosto. Que gosta de posar nua. Que gosta de fazer coisas que agridem as pessoas. De jeito nenhum. Eu sou a Maria. Eu sou a Maria 24 horas. A Gretchen é só um personagem que vive no palco na hora que eu coloco a roupa para cantar as músicas que eles gostam. Mas que muitas vezes já não quer mais. Quer guardar a roupa. Quer passar para Viviane. Para que ela continue. Para que eu também possa continuar sendo a Maria realmente às 24 horas. Ser a Dona Maria. Obrigada, Gretchen. Agora sim eu posso dizer que ela acaba o jogo com 15 mil reais. E eu quero agradecer o Miguel, o Thiago mais uma vez pela participação.